Quando você ouve falar sobre imigração italiana para o Brasil, o que vem à mente? Bom, provavelmente você pensa naqueles navios antigos, né, de imigrantes lá do século XIX, que foi a maior parte dos nossos imigrantes, nós que somos descendentes aí, a gente sempre tem isso na cabeça. Mas e se eu te disser que existe sim um fenômeno silencioso, muitos não percebem, né, acontecendo bem debaixo do nosso nariz? Pois é, a chegada de uma nova geração de italianos natos, ou seja, italianos que nasceram, né, na Itália, nascidos e criados lá, que estão escolhendo o Brasil para morar, empreender e trabalhar. Segundo dados do Istat, que é nada mais nada menos do que um instituto de estatística lá da Itália, embora a grande maioria dos registros no Brasil seja de descendentes que reconheceram a sua cidadania, existe um contingente impressionante de dezenas de milhares de italianos de nascença vivendo no Brasil hoje e que cada vez escolhem o Brasil para ser o seu país. Quem são essas pessoas? O que faz um europeu trocar o primeiro mundo pelo Brasil? E qual é a bomba relógio, digamos assim, né, social e econômica que está empurrando essas pessoas para fora da Europa e que os desavisados aí ainda não perceberam? Bom, fica no vídeo até o final, porque eu vou explicar o que exatamente está por trás desse fenômeno. Eu sou Fernando Menegatti, mestre em educação e professor de língua vêneta e língua italiana já há quase 10 anos. E a minha missão é tornar acessível o conhecimento sobre nossas verdadeiras origens, proporcionando aos descendentes o reencontro com a sua história, sua língua e sua cultura. Já te convido, né, para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que gostaria de apoiar o canal Língua Mari, é possível fazer isso aí através aqui do nosso clube de membros. Tornando-se membro do canal Língua Mari, você consegue também nos apoiar. Para não restar dúvidas, né? Sim, a maior parte do crescimento nos registros oficiais, né, que saltou lá de 330 mil para 671 mil em 10 anos, esses italianos, sim, ele vem do reconhecimento da cidadania italiana para brasileiros, né? Aliás, se você, já menciono aqui, né, se você tem interesse aí em reconhecer cidadania italiana, você pode falar com a Alma Cidadania, tá? Eles trabalham justamente com isso, com outras cidadanias, é só falar que chegou através do canal Língua Mari. Então, continuando o nosso vídeo, os dados do Istat, que é o Instituto lá de Estatística da Itália, mostram algo surpreendente sobre os italianos nascidos na Itália, né? Cerca de 31 mil cidadãos nascidos lá vivem hoje no Brasil. Então são cerca de 31 mil cidadãos e esse número só vem aumentando cada vez mais. A forma como eles chegam mudou radicalmente, é óbvio, daquela forma que chegavam os nossos antepassados, né? A gente já pode esquecer a imagem lá do trabalhador rural do passado, a imagem de pessoas que não tinham tantas condições assim. A imigração italiana moderna que está vindo para o Brasil é altamente qualificada, urbana e estratégica. De onde eles vêm? Esse também é um dado muito interessante para a gente saber. Mais de 50% a 55%, segundo os dados do Istat, vem do norte da Itália, né? Novamente, vem do norte da Itália, é a região mais rica e industrializada do país, lá do norte da Itália, com destaque absoluto para Lombardia, Vêneto, Emília-Romanha e Piemonte. Então, assim como aconteceu, pelo menos quando falamos sobre o Brasil, né, grande parte daqueles nossos imigrantes, eles vieram do norte da Itália e essas pessoas continuam hoje em dia vindo do norte da Itália. Então nós temos mais de 31 mil cidadãos nascidos na Itália que estão hoje vivendo no Brasil, que escolheram o Brasil para morar, e esse número vem crescendo cada vez mais. Os dados nos mostram exatamente o perfil de quem estamos falando, né? De quem está desembarcando aqui no Brasil. São executivos e profissionais qualificados
que abrangem mais ou menos um número ali, um percentual de 35 a 40% desses novos imigrantes italianos que vêm para o Brasil. É o maior grupo, então ele é constituído por engenheiros, diretores de multinacionais, especialistas do setor automotivo, energia, tecnologia, etc. Estão concentrados principalmente no eixo São Paulo, né, Campinas, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre, bastante nas capitais. Isso não significa que não estejam também no interior, mas muito concentrados também bastante nas capitais. O segundo grupo é o grupo de empresários, 20 a 25%, italianos que vêm para abrir negócios, né, gastronomia, moda, design, automação industrial, turismo e comércio exterior. O terceiro grupo é o grupo dos aposentados e, efetivamente, estamos vendo bastante, né, esse grupo aqui dos aposentados. Eu mesmo tenho amigos que vieram para cá para, enfim, viver de um outro jeito aqui no Brasil. É um grupo, terceiro grupo, de 10 a 15%. Eles trocam ali, geralmente, o inverno, né, europeu e alto custo europeu também de vida, geralmente pelo quê? Pelo clima e o litoral de Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro. E o quarto grupo são de pesquisadores e acadêmicos, mais ou menos 10 a 15%. Eles são o quê? Cientistas e professores em cooperação com universidades brasileiras no agronegócio, física, medicina e biotecnologia. Então esses são os principais grupos. Isso não significa que não existam outras pessoas fora desse grupo, mas é um grupo muito relevante nessa nova imigração que vem para o Brasil da Itália. Agora, claro, vem a pergunta central do vídeo: por que profissionais e empresários de uma das regiões mais ricas do mundo, né, estão deixando ali a Itália para viver no Brasil? Bom, olha só, eu já aproveito, claro, te convido para fazer parte da última turma de Língua Veneta e Língua Italiana de 2026. Então, se você tiver interesse, só entrar no grupo de WhatsApp que está no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, também vou deixar nos comentários fixados, e aí depois eu explico com 100% aí de clareza como é que vai funcionar o curso e etc. É importante você entrar no grupo. Seguindo aqui a resposta, né, do porquê pessoas qualificadas estão deixando a Itália para virem morar no Brasil, não está apenas no que o Brasil oferece para elas, mas no que, infelizmente, a Europa tem se tornado. Isso mesmo. A Europa enfrenta uma equação perigosa, tá? Eu sei que muitas pessoas daí, quando a gente fala isso, dizem: ah, mas está ainda melhor do que o Brasil. Tudo bem, mas para o padrão que eles estavam acostumados, muitas vezes faz sentido vir para o Brasil, né? Justamente por conta do custo de vida, etc. A Europa tem enfrentado ali uma equação difícil, como vocês sabem. De um lado, existe uma população em rápido envelhecimento e uma economia bem travada, e isso varia, muda de país para país. Do outro lado, políticas de imigração descontroladas e também uma imigração que vai lá para a Europa não qualificada, né, nos últimos anos, que falharam, né? A Europa falhou em integrar milhões de novos residentes ao mercado de trabalho formal. E o resultado, a gente tem isso claríssimo, já apresenta uma pressão sobre os serviços públicos, aumento de insegurança. Tudo depende das áreas, existem áreas com mais insegurança, outras com menos insegurança, mas tem um aumento efetivo de insegurança, principalmente em grandes centros europeus, e o ambiente social cada vez mais tenso também. Para muitos cidadãos qualificados, principalmente aqueles do norte da Itália, a sensação é de estar vivendo sob uma bomba relógio, né? Então, enquanto também absorve esses impactos sociais, né, o mercado europeu sofre com estagnação econômica crônica. Se vocês forem avaliar os índices ali econômicos da Europa inteira, eles não mudam muito, eles estão estagnados já faz algum tempo. O jovem profissional, o empresário, enfrenta salários estagnados, uma carga tributária sufocante e pouquíssima margem de crescimento. Mais uma vez, você não pode ficar se comparando aquilo à sua realidade, aquilo que você acha que é ou não é. Eles têm a realidade deles, para eles muitas vezes não é mais vantajoso ficar lá, porque eles não têm esse crescimento que eles desejariam, a vida fica estagnada mesmo. Em contraste, o Brasil é um mercado consumidor gigantesco de mais de 200 milhões de pessoas, vocês devem lembrar disso. País
que tem ainda uma pujança ali, é pujante comercialmente, né? Então, áreas como agronegócio, transição energética, tecnologia, oferecem um espaço efetivo de expansão acelerada que a Itália não consegue mais proporcionar para essas pessoas que querem evoluir, principalmente os profissionais qualificados. E claro que a gente tem que abordar um outro ponto. Existe também um fator silencioso, mas muito presente na mentalidade de quem decide migrar, que é o quê? O esgotamento com o supranacionalismo governamental da União Europeia. Muitos europeus relatam o cansaço de viver sobre diretrizes supranacionais rígidas emanadas de Bruxelas, né? Estamos falando sobre a União Europeia. Que são o quê? Normas burocráticas pesadas que travam a inovação, encarecem a produção e tiram a soberania individual de empreender e de decidir o futuro do país, que vai fazer parte ali do bloco europeu, né? Todo país que faz parte do bloco europeu, de um modo ou de outro, está sujeito a obedecer normas que não são do país e que nem sempre estão condizentes com a vontade e com aquilo que o seu próprio povo desejaria. Ao olharem para fora da Europa, o Brasil muitas vezes surge como um ambiente dinâmico onde, apesar dos seus problemas, né, apesar dos seus próprios desafios, muitos deles burocráticos também, né, ainda há espaço para criar, construir e se destacar com autonomia. Claro que soma-se a isso o fato de o Brasil, né, ser o maior polo de investimentos produtivos da Itália na América Latina. Aqui no Brasil, nós temos empresas como Enel, a TIM, Pirelli, Stellantis, né? Além da óbvia vantagem financeira, o poder de compra com euros no país, né? Que se multiplica ali no Brasil e garante padrão de vida elevado e a empresários e aposentados que vêm para cá. Isso significa que a nova imigração italiana para o Brasil mudou, é óbvio, de natureza, não é mais aquela que existia no final do século XIX. O que era uma busca por sobrevivência lá no século XIX, hoje virou uma fuga de estagnação europeia em busca de liberdade econômica e novas oportunidades. Se, por um lado, o Brasil enfrenta os seus próprios problemas, por outro, ele continua sendo uma terra de oportunidades gigantescas para quem traz conhecimento técnico, capital e disposição para empreender, né? E você, acha que esse movimento da Europa, principalmente aqui da Itália, em direção a países emergentes como o Brasil, tende a aumentar nos próximos anos? Por que será, né? Então, a União Europeia, será que ela errou a mão nessas suas políticas que está ocasionando tudo isso? Eu quero saber aí a sua opinião, me deixa aqui no vídeo, nos comentários. Se você gostou da análise, né, também deixa o like aqui, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino das notificações. Bem, nós temos aqui, obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo, estou lendo alguns comentários aqui. Obrigado, Laís. Temos também, aqui na nossa Farroupilha, tem encontro de tradições italianas, mas poderia ser encontro de tradições vênetas. Exato, isso mesmo, né? Seria bem melhor se fosse assim. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, trucou.